Queria chamar aqui, com muito carinho, meu amigo pastor Miguel Lima, que está ministrando a palavra para nós hoje. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Louvado seja Deus. Pastor Miguel está conosco desde sexta-noite e no sábado ministrou um treinamento para todo o nosso conselho de líderes. Hoje ministrou uma palavra muito abençoada no culto da manhã, foi uma bênção e temos certeza que hoje à noite Deus vai continuar o abençoando. Eu fiquei sabendo que levaram ele 2 vezes na churrascaria. Falei, gente, o homem tem que pregar, né? Então dá um tempo, então, louvado seja Deus. Mas é assim, eu falei, aqui qualquer coisa a gente está matando um boi e fazendo um churrasco, que dirá no aniversário da igreja. Então, seja muito bem-vindo novamente, que Deus te use, que Deus te abençoe. Levante uma de suas mãos para cá, nós vamos orar pelo servo de Deus. Querido Senhor, muito obrigado. Temos sido tão abençoados pela vida do pastor Miguel, da sua instrumentalidade. Obrigado porque o Senhor o trouxe lá de Pernambuco, lá do Recife para cá, para ministrar aos nossos corações. E eu te peço que nessa noite ele seja boca de Deus e fale aquilo que o teu Espírito quer ao coração da tua igreja. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que momento maravilhoso estamos vivendo nesse aniversário de 63 anos e certamente um momento para celebrarmos por muitos meses, por todas as conquistas que Deus tem proporcionado a essa igreja, não só conquistas materiais como um estacionamento, uma reforma do mimo, né? O berçário. E nós falamos ontem, a liderança que estava ontem reunida viu sobre as portas, né, as portas de saída sendo fechadas, e que coisa maravilhosa ver, mas principalmente pelo crescimento espiritual da igreja. Eu tive a oportunidade de, ano passado, viajar pelo Brasil e alguns lugares fora do Brasil. Eu fiz quase 30 viagens no ano passado, ministrando a palavra. E muitas vezes a gente chega no aniversário de uma igreja ou em algum outro momento e o pastor diz, olha, você tem algum treinamento para liderança? E a gente constantemente leva esse treinamento que nós levamos ontem para vários lugares. E eu fiquei impressionado, eu falei ontem no momento, falei também para o Aldrey, né, que estava conosco, né, foi me levar depois. Eu fiquei impressionado, queridos irmãos, com a profundidade teológica, bíblica e ministerial da liderança da igreja de vocês. Impressionante, assim, as respostas dadas pelas perguntas feitas, algo que eu nunca vi, e eu não estou falando isso porque eu estou perante vocês, eu estou abrindo realmente o coração, dizendo que isso é fruto de uma caminhada de alguns anos, e você que não é líder, é liderado, você que faz parte do rebanho e está sendo liderado por líderes de pequeno grupo, líder de ministério, pastores, dentre outros líderes, pode ter certeza que a liderança dessa igreja está cada vez mais preparada para estar cumprindo o ídolo do nosso Senhor. Então eu queria que a gente desse uma salva de palmas para os líderes da igreja. Amém. Amém. Só que agora eu quero fazer diferente. Agora eu quero que a gente aplauda mais forte, porém, eu queria que todos os líderes da igreja se colocassem de pé nesse momento. Se você é líder na igreja, se coloca de pé nesse momento. Todos os líderes. Todos os líderes, bênção. Então vamos aplaudir os líderes agora, mais forte. Esses homens e mulheres que Deus tem separado para a obra do Senhor. Pode sentar? Obrigado. Eu tinha um chefe que ele dizia assim, olha, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas o tempo que eu for ficar, eu quero marcar a história desse lugar. Eu sei que outros passaram por aqui antes, e chegou a minha vez de estar aqui agora, colaborando para esse trabalho, para essa missão, e eu quero fazer algo. E ele sempre falou isso de uma maneira assim muito forte para todos nós. Ele dizia, eu quero colocar um tijolo, eu quero que minha passagem aqui de 3, 4, 5 anos, seja reconhecida que na construção dessa obra eu consegui colocar o meu tijolo, e colocando o meu tijolo ali, daqui a um tempo, essa obra será um grande muro, será um grande local fortificado, fortalecido, mas isso tem a ver com a minha colaboração, o tijolo que eu coloquei. Completar 63 anos de uma igreja é entender o que o pastor falou hoje pela manhã,
É entender que muitos já passaram por aqui. É entender que a igreja, ela não começou desse tamanho. A igreja começou bem menor. Mas aquelas pessoas que foram chegando, e alguns chegam e ficam 63 anos, como uma irmã que faz parte do grupo que iniciou a plantação. Outros chegaram faz uma semana. Mas independente se você está aqui há 63 anos ou chegou há uma semana, você pode colocar o seu tijolo. E o seu tijolo, às vezes, é colocar ele através de uma oração pela liderança da igreja. É se envolver no estacionamento, se envolver na recepção, na comunicação, no louvor, na dança, se envolver em vários outros lugares. Por quê? Porque nós não sabemos o tempo que nós estaremos aqui. Pode ser que Deus te leve para outro lugar, pode ser que Deus abra uma porta que você vai trabalhar em outro lugar, vai para uma outra cidade, outro estado, outro país. A gente não sabe quanto tempo temos, mas o importante é que quando essa igreja completar 64 anos, outros tijolos vão ter sido colocados. E pode ser o seu, que vai estar lá participando e se envolvendo nessa obra tão maravilhosa. Quando nós estamos num momento como esse de aniversário, não tem como não pensar na igreja que o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu. Em Mateus capítulo 16, não é o texto principal, mas em Mateus capítulo 16, a palavra de Deus diz assim no versículo 18: E eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não poderá vencê-la. E isso fica ainda muito mais forte quando a igreja completa aniversário. Porque no aniversário nós paramos um pouco e fazemos uma retrospectiva de tudo que nós vivemos. E quando nós fazemos essa retrospectiva de tudo que nós vivemos, nós vemos o quanto nós fomos abençoados. E como essa igreja é abençoada. Essa igreja é abençoada de várias maneiras, de várias formas. E uma delas é completar aniversário em fevereiro, que é o dia que o mês também que eu completo aniversário. Daqui a 2 dias, no dia 11, eu estarei completando mais um aniversário. E a esposa do pastor é hoje? É hoje? Uhul! E o pastor? É dia 16. É no próximo domingo, 16? No próximo domingo. Coisa boa, né? Com certeza tem alguma surpresa, não tem como. E o pior é que nós temos que fazer, pastor, cara de surpresa, sabendo o que vai acontecer. E quando a gente começou a plantação de uma igreja, a gente tem uma criança lá que começou conosco a plantação, nós começamos com 14, e tinha uma criança, o nome dela é Mel. Mel é a filha do Messias, do pastor Messias. E Mel, hoje ela tem 11 anos, 10, 11 anos, ela tinha, 4, 5 anos. E quando eu chegava na igreja, na semana do aniversário, geralmente ali atrás, a gente começou numa garagem, né? Atrás tinha uma área de piscina, e o pessoal fazia algumas coisas e tudo. Aí a Mel chegava para mim e dizia assim: pastor, tem uma coisa que eu preciso falar para o senhor. O que foi, Mel? O que é que você tem para falar comigo? Estão todos mentindo para o senhor. Porque todos estão disfarçando, mas tem uma festa para o senhor lá atrás, mas não diga a ninguém. Eu disse: meu Deus do céu. E durante muito tempo o Mel fez isso. E eu chegava lá na hora e tinha que fazer aquela cara de surpresa. Mas isso é igreja, irmãos. E quando nós completamos aniversário, a gente faz essa retrospectiva e nós conseguimos ver os recortes das bênçãos do Senhor na nossa vida. Então vocês são extremamente abençoados, e a igreja do Senhor, ela nasce nessa realidade, a realidade de que Deus estaria abençoando, abrindo portas para a sua igreja. Quando você vai estudar teologicamente eclesiologia, que é a área da teologia que estuda a igreja, e é uma área que eu amo por ser plantador de igreja, nós vemos que a palavra eclesia, ela é composta de 2 palavras, ek, para fora, e kalel, que é uma variação, e aí o significado, o sentido, é chamados para fora. Então é muito bom ver essa casa aqui lotada, como aconteceu lá na minha igreja agora, há pouco tempo que acabou o culto, mas é entender que ser igreja é chamados para fora. E daqui a pouco, quando o pastor dá a bênção apostólica, ele não está despedindo a igreja para ir para casa. Quando o pastor dá a bênção apostólica, ele está enviando a igreja em missão.
A realidade é completamente diferente, porque nós fomos chamados para uma missão, onde nós saímos das nossas casas, nós viemos aqui através dos louvores, da oração, da leitura da palavra, da pregação, Deus fala conosco, Ele dá as respostas, e aí quando nós saímos, nós voltamos para o mundo esse que nós não pertencemos mais, porque nós fomos tirados desse mundo, mas nós levamos as respostas para aquelas perguntas que assombram o coração da humanidade. Isso é essa igreja, chamados para fora. E quando nós pensamos em igreja, a gente sabe que existe, por exemplo, a igreja local. A igreja memorial é uma igreja local, assim como a igreja que eu pastorei, a Igreja Batista da Lagoa. Então existem as igrejas locais, mas também existe a igreja universal. E não é essa que você está pensando. A igreja universal é a igreja do Senhor espalhado no mundo todo, é a igreja universal. Então nós fazemos parte da igreja local, mas também da igreja universal. Nós fazemos parte da igreja militante, aquela igreja que está batalhando dia após dia, aquela igreja que está ali pregando o evangelho, cumprindo a missão. Nós somos a igreja militante, nós estamos militando em prol da causa. Você faz parte da igreja militante, diga amém. Amém. Levante a mão, diga eu faço parte. Amém. Mas também existe a igreja triunfante. Quem aqui faz parte da igreja triunfante? Levante a mão. Se você quer fazer parte da igreja triunfante, eu vou dizer para você o que é a igreja triunfante. A igreja triunfante é a igreja dos irmãos que já não estão mais conosco. Então, se você levantou a mão, querendo fazer parte da igreja triunfante, não tem problema. Tem um rapaz aqui que toca guitarra, ele é bem forte. Ele está inclusive com uma gravata, top. Aí você fala com ele que ele ajuda você a fazer parte ainda hoje da igreja triunfante. Queridos irmãos, se essa igreja somos nós, a igreja é a única organização criada há mais de 2000 anos, que ainda persiste, que ainda existe, que ainda avança. Milhares de organizações fecharam no período da pandemia. Eu tenho relatos aqui, testemunhos, de igrejas que nasceram na pandemia. Igrejas que nasceram na pandemia, e eu não tenho dúvida nenhuma que a liderança dessa igreja, no período da pandemia, não olhou para o vírus, porque essa igreja continua crescendo, e toda a igreja que olhou para o vírus, a igreja diminuiu ou morreu, mas a igreja que olhou para as pessoas, a igreja continua viva, triunfante ali, militando diariamente, lutando diariamente. Deus tem feito coisas extraordinárias, e essa é a igreja que nós hoje nos reunimos. E se tem algo maravilhoso com a igreja, é que nesses 2000 anos o papel da igreja foi fundamental para a humanidade. A igreja nesses 2000 anos foi a organização, foi a comunidade que recebia pessoas que estavam desesperadas, casamentos que estavam praticamente falidos, filhas que estavam nas drogas, na prostituição, e chegando numa comunidade de fé, foram abraçados, potencializados, ministrados, e para a honra e glória do Senhor, vidas transformadas. É lindo ver uma história de uma igreja como esta. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. São 7:13. 7:14 agora, ainda bem que passou, porque eu não gosto desse número. 7:14. Nós temos até que horas aqui? Até meia-noite? Até 8 horas? Tá bom. Eu queria ler com você a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. E você deixa a sua Bíblia aberta. Diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 13: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres,
E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Versículo 14. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Fecha teus olhos. Eu quero te dar a oportunidade agora de falar com Deus. Porque essa mensagem, ela só vai fazer diferença na sua vida se o seu coração estiver aberto a ouvir a voz do Espírito. Não ouvir a voz do pastor, mas a voz do Espírito. Peça ao Espírito Santo que fale ao teu coração neste momento. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra e de aprendermos ainda mais sobre Ti. Obrigado, fala nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Certamente você já ouviu alguma reflexão ou algumas reflexões sobre esse texto. Certamente você já ouviu essa expressão dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, e quando nós vemos esse texto e lemos esse texto de Paulo, aquela igreja tão problemática que era a igreja de Corinto, nós vemos que Paulo ele nos transporta para uma perspectiva espiritual. Porque apesar de que a igreja ela ser formada de paredes, desse prédio, do estacionamento, das cadeiras, de tudo que nós vemos aqui e conseguimos tocar, a igreja do Senhor é algo espiritual. É por isso que Paulo ele traz algumas verdades neste texto, que são verdades espirituais. Os crentes, membros desse corpo, é algo espiritual. É por isso que o inimigo ele tem usado muito, e o inimigo das nossas almas ele é muito também criativo, podemos dizer. Porque hoje o que ele tem colocado na cabeça das pessoas, principalmente da juventude, é a perspectiva de ser desigrejado. Então ele não está mais preocupado em tirar a pessoa da igreja, de macular e destruir a sua fé, mas agora ele está fazendo o quê? Ele está afastando a pessoa do corpo. Então, um membro, ele não pode subsistir fora do corpo. Se eu tiro, se eu corto o dedo, ou sei lá, qualquer parte do meu corpo, ela vai morrer. E aí uma coisa interessante, eu estava assistindo uma série, né, que eu tenho medo de agulha, irmãos, eu não gosto de agulha, e aí eu não gosto de hospital, eu não gosto de nada disso, tudo bem, só que eu me propus a assistir uma série que fala sobre hospital, eu comentei ontem, e essa questão é tão interessante que um dos procedimentos que eles fizeram nessa série, mostrava que a pessoa estava com um problema, uma cirurgia na cabeça, e ela teve um problema no cérebro, que o cérebro começou a ficar mais inchado e tiveram que fazer uma cirurgia que era um corte no crânio, tirar um pedaço do crânio, né, que é osso. E aí interessante, eu não sabia, eles pegaram aquela parte daquele crânio ali, tiraram para que o cérebro pudesse ficar melhor, e para depois colocar de volta. Mas sabe o que eles fizeram? Eles cortaram a parte da perna, colocaram aquele pedaço daquele crânio dentro da perna e costuraram, para depois tirar e colocar novamente, porque aquele crânio fazia parte do corpo e não pode ficar fora do corpo. Então o melhor momento, o melhor lugar para se colocar era no próprio corpo. Então cortava a perna, colocava ali. E quando eu vi isso aqui, eu lembrei desse texto, eu lembrei do que o inimigo tem feito muitas vezes com a juventude, essa ideia de que eu posso ser crente fora da igreja, fora do corpo, e isso não existe, não existe isso. E muitas vezes a gente vai falar assim, não, eu vou sair da igreja, ou seja, eu vou sair desse corpo, porque esse corpo tem isso, tem aquilo, e começa a falar mal, começa a falar algumas coisas, como o nosso corpo, o nosso, fosse perfeito. Sabe por que o corpo de Cristo não é perfeito? Somente o cabeça que é Cristo? Porque é feito por pessoas. Como é feito por pessoas, pessoas são falhas. Nós erramos, nós falhamos, nós somos limitados. Mas é um grupo de pessoas limitadas que tem se envolvido na obra para a honra e glória do Senhor. Então o inimigo ele tem usado muito isso, e quando nós vemos esse texto aqui, Paulo fala no versículo 12, dizendo assim, que, ora, assim como o corpo é uma unidade, ele não está falando, na realidade ele não está falando da questão da união, ele está falando da unidade.
Ele está falando aqui que os membros, eles formam uma unidade. E nós, enquanto igreja, os crentes, membro desse corpo, tem que entender que nós somos chamados para a unidade, para sermos um só, é um só corpo. E baseado nisso, entendendo que é um só corpo, a igreja ela tem que ser exatamente assim, ela tem que ter uma unidade. É por isso que na igreja não pode existir mais de uma visão. A igreja ela tem que ter uma visão. O Deus da visão, Ele dá a visão ao pastor da igreja, daqui a pouco eu vou falar sobre o pastor. E o pastor da igreja é o líder da visão, e aí ele conduz o rebanho para a visão que Deus está mostrando. É muito comum hoje termos igrejas com mais de uma visão. O pastor quer ir para um lado e outros líderes querem ir para o outro. Já diziam que uma igreja com duas visões é uma igreja que causa divisão. A igreja, além de ter uma só visão, a igreja precisa entender que, independente do colegiado pastoral, a igreja tem somente um pastor. Eu tenho um colegiado pastoral hoje com 3, eu tenho 9 seminaristas, porque daqui a 4 anos eu quero ter um colegiado com uns 15 pastores. Porque eu entendo que a igreja vai crescer muito, eu preciso de muito pastor para me ajudar. Mas a igreja pode ter 70 pastores, 100 pastores, mas existe o pastor da igreja. E isso é muito claro quando nós vemos, por exemplo, o concílio de Jerusalém ali no capítulo 15 de Atos. No capítulo 15 de Atos nós temos ali o líder da igreja, Tiago. E ali tinha aquele concílio, que foi aquela reunião, a primeira assembleia de uma igreja, para decidir se iriam evangelizar ou não os gentios, aqueles que não eram judeus. E aí Pedro não queria que isso acontecesse, mas Paulo queria que isso acontecesse, e aí se levantaram outros irmãos, começaram a debater, só que chegou um momento que o pastor da igreja tomou a decisão. A igreja precisa ter, nesta unidade, uma visão, um pastor e uma missão. Essa questão é tão interessante, porque tanto a visão quanto a missão, ela é dada de Deus para o pastor da igreja. E nós vemos isso também quando você lê as 7 cartas do Apocalipse. Aquelas comunidades de fé ali que surgiram no primeiro século, entenda que a igreja do primeiro século não é a igreja como nós entendemos hoje. Funcionava mais como pequenos grupos. E aí, cada pequeno grupo tinha sua liderança, tinham outros pastores, porém existia um pastor que coordenava toda aquela área. E aí você lembra, quando a igreja era mencionada, o que é que tinha ali em Apocalipse? Para escrever e enviar a quem? Ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja escreva. Existiam outros pastores. Então uma igreja que se propõe a ser uma unidade tem que entender que existe uma visão, uma missão e um pastor que coordena, que controla, que conduz a visão de Deus no meio da multidão. Isso é muito lindo, porque quando nós entendemos isso, entendemos que Deus ele ainda está fazendo aquilo que Ele fez no primeiro século, igrejas saudáveis, que não tem duas visões, que não tem duas missões, que a liderança pastoral não é dividida e batalhada, mas sim andam em unidade. E só pode existir união se existir unidade. No versículo 13, ele diz aqui que aqueles irmãos dizendo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. O que ele está falando aqui? Daqui a pouco ele vai falar sobre Espírito novamente. Mas o que ele está falando aqui é o Espírito do entendimento, o Espírito da fé, aquilo que eles acreditavam. E quando ele coloca isso, dizendo que todos foram batizados em um único Espírito, ou seja, em um único entendimento, em uma única fé, é entender que nós, enquanto igreja, para nos mantermos um só, precisamos ter nossa base de fé e de crença baseada nas Escrituras Sagradas. É entender o que aqueles homens e aquelas mulheres do primeiro século vivenciaram. Eles tinham o entendimento de que o batismo era por imersão.
Até a própria palavra original fala sobre isso, o batismo, a imersão. Eles entendiam que a palavra de Deus é a palavra de Deus, não se transforma, como alguns têm pregado. Eles entendiam que cada crente, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, cada crente tinha algo chamado sacerdócio universal. Ou seja, você tem acesso diretamente a Deus. Diretamente. Esse negócio, irmãos, presta atenção. Esse negócio de você pedir para o pastor orar. Pastor, pelo amor de Deus, ora pela minha vida. Você tem orado pela sua vida? Tem, pastor, mas você é pastor, o pastor é assim com Deus, é mais perto de Deus, né? Não, irmãos, o véu foi rasgado. Todos nós temos acesso ao Pai. Todos nós. Muitas vezes eu chego para os irmãos da igreja, irmã, você é uma irmã de fé, de oração, ore por mim. Eu que peço. O pastor Ney Ladeia foi meu professor de missionário dos Estados Unidos. Ele conta uma história que ele foi visitar um senhor no leito de morte. E aí, esse senhor queria porque queria que o pastor fosse visitá-lo e fazer uma oração para ele, e ele não podia, porque ele não podia receber visita, mas quebraram o galho lá, botou a carteirinha pastoral, ele conseguiu entrar, foi visitar esse irmão. Aí quando chegou no leito desse irmão, o irmão disse, pastor, eu trouxe o senhor aqui para o senhor orar por mim. Por que o senhor quer que eu ore por você? Não, pastor, porque o senhor está mais perto de Deus. Aí o pastor nem pensou, olha, quem está mais perto de Deus não sou eu não. Mas aí o pastor orou por ele. Mas esse entendimento de que o líder de pequeno grupo, o ministro, o pastor, a oração é mais poderosa, a oração, não, irmãos, Deus, quando ele faz a obra na cruz através de Jesus, o véu foi rasgado, existe o sacerdócio universal. Quando você entra no seu quarto, se ajoelha, a palavra de Deus diz que Deus, que Ele está lá, olhando você, contemplando você naquele momento. Então nós temos acesso direto ao Pai, e era isso que eles também entendiam. Aquela igreja que nasce no primeiro século, aquela igreja que Paulo está escrevendo para ela, é uma igreja que eles tinham esse mesmo entendimento. É por isso que para a igreja ser uma só, não pode existir doutrinas diferentes sendo dispersadas no meio da igreja. Não pode. Nós somos batistas, amém? E quanto batistas, nós entendemos o que é ser um cristão baseado no que é a palavra. Irmãos, presta atenção, eu sou um pastor batista, mas eu sou mais avivado. Oh, glória, né? Eu dou glória, eu dou aleluia. Às vezes eu chego na igreja, eu olho de joelho. E aí teve um irmão que chegou para mim um dia, e pastor, por que você ora de joelho quando chega na igreja? Eu disse, porque eu fiquei com vontade, irmão. Ah não, pastor, mas isso é coisa do pessoal da Assembleia. Misericórdia. Aí quando foi nesse culto, no momento de oração, eu disse, eu queria convidar toda a igreja a se colocar de joelho. Aí todo mundo ficou de joelho. Por quê? Porque orar de joelho é uma coisa maravilhosa, né, irmão? Você se colocar de joelho na presença do Senhor, não é verdade? Então eu sou batista, a nossa igreja tem assembleia, nós temos diáconos, tem uns 3 ou 4 diáconos bem chato, porque para ser batista tem que ter diácono chato no meio do ministério diaconal, né? A gente tem tudo isso, queridos, a gente sabe, a gente pula, a gente bate palma. Teve um dia que eu fiz uma surpresa para a igreja, eu cantei Canela de Fogo lá, só um trechinho, né? Só foi um trechinho. Aí foi para a rede social, pastor, e o pessoal do seminário, nossa, eu acho que a igreja do pastor Miguel se renovou, mas não foi nada disso, era só uma brincadeira. Mas queridos, a base doutrinária da igreja tem que ser a Bíblia. Independente de qualquer brincadeira que a gente faça, independente da forma que a gente cultua, de uma forma muito tranquila, muito leve, muito espontânea, tudo o que nós fazemos é com ordem e decência, porque o Espírito Santo, ele age com ordem e com decência, e este é o Espírito Santo que nós servimos. E aquela igreja, ela tinha um só entendimento, eles foram batizados em um só Espírito. Ainda no versículo 13, aí sim ele fala de um outro Espírito, não só do entendimento e da fé e da crença, agora ele está falando do Espírito Santo, porque ele diz, aqui no versículo 13 ainda, dizendo que, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Aí sim ele está falando do Espírito Santo. E sabe o que é isso, meus irmãos? A igreja, para permanecer como uma só e de forma unida,
todos nós temos que ser conduzidos pelo Espírito. Pastor Miguel, me explica o que é ser conduzido pelo Espírito. É simples, é só não ser conduzido pela carne. Se você não é conduzido pela carne, você está sendo conduzido pelo Espírito. Ou seja, no meio da igreja não pode ter fofoca. Amém? Lá eu tenho uma regra lá, desde o começo da gente, é o seguinte: a gente não permite esse negócio de fofoca. E aí o pessoal chama mesmo a pessoa que está sendo falada, assim. Aí teve um dia que teve uma irmã que não está mais conosco, amém, que ela pegou e estava falando da roupa da outra irmã que estava no louvor, e estava falando para uma menina que ela conhecia, e aí essa menina, a Aline, falou assim: menina, não é? Então vou fazer o seguinte, ela está passando ali, chamou ela: Raquel, vem cá. Aí Raquel chegou, disse assim: fale para ela o que você estava falando agora. Menina, o louvor foi uma bênção. Não existe espaço para intriga, não existe espaço para inveja, não existe espaço para rancor. Ser conduzido pelo Espírito, quando Deus nos dá de beber de um único Espírito, é entender que esse Espírito Santo vai santificar a igreja. Então aqueles que mentiam não mentem mais, aqueles que fofocavam não fofocam mais, aqueles que tinham, inveja do outro não vão ter mais, porque são conduzidos pelo Espírito. Isso é uma coisa maravilhosa, e isso mostra uma igreja espiritual. Quer ver características de igreja espiritual, de uma eclesia espiritual? Primeiro, o foco é na palavra. Temos uma decisão para tomar, vamos ler a palavra. Temos que tomar uma decisão, temos que fazer isso ou fazer aquilo, mudar a visão, mudar a missão. O que é que Deus quer? Vamos ler a palavra. O que é que Deus fala na palavra? Quando uma igreja ela está focada na palavra, é uma igreja conduzida pelo Espírito Santo. Quer ver outro exemplo? Uma igreja onde no seu corpo não existe disputa. Disputa, não existe disputa, irmãos. A igreja do Senhor não pode ter disputa. Sabe qual é a única disputa que pode existir na igreja? É a disputa de quem serve mais. Essa é a disputa de quem serve mais. Quer ver outra característica? A igreja, quando é uma igreja espiritual, quando está sendo conduzida pelo Espírito, é uma igreja que ajuda financeiramente a missão. Irmãos, infelizmente, o último a se batizar ou se converter é o Bolso. Diácono Lincoln, um mestre que eu tive na minha vida, ele fala que muitas vezes a gente vai se batizar e quando sai o Bolso, está sequinho ainda, não se batizou. Uma igreja conduzida pelo Espírito é uma igreja que entende que tudo que chega na minha mão é do Senhor. E eu sou apenas o administrador. E como administrador, eu tenho que devolver 10%. Como administrador, eu vou ajudar financeiramente, irmãos. E quando Deus faz isso, que coisa maravilhosa. Deus abençoa de uma maneira tremenda. É Ele que é o dono do ouro e da prata. Lembro-me que no período da pandemia, a gente ainda estava vivendo um pouco ainda a pandemia. E aí eu lembro que a gente realizou uma viagem missionária para um lugar chamado Mirandiba, que ontem eu soube que tem uma irmã daqui que é de Mirandiba, não sei se ela está aqui, levanta a mão se ela estiver, está ali, sertão de Mirandiba, 8 horas de distância lá de Recife. Entre Mirandiba e Carnalbeira da Penha, que são 2 cidades, tem uma estrada que tem muitas famílias que são descendentes de índios. E a gente fez uma viagem missionária. Você sabe que no período da pandemia, muita igreja teve sua redução financeira, por conta de muita gente ter perdido emprego, e não foi normal. E a gente fez, assim que o governo liberou um pouquinho, a gente montou uma caravana de ônibus e foram. Eu não fui. E aí quando eu voltei, quando a caravana voltou no domingo, o pessoal já chegou para o culto. E o pessoal trouxe para mim um saco de goiaba, porque lá tem muita goiaba, né? Um saco de goiaba. Aí me presenteou um saco de goiaba no meio do culto, lá, um saco de goiaba. E aí, pastor, a gente trouxe esse saco de goiaba porque a gente queria pedir uma coisa para o Senhor. Eu disse: o que foi, irmão? Irmãos, a gente estava muito apertado financeiramente. Muito apertado. Muito mesmo. Assim, estava a conta pela medida. E ele disse assim: pastor, a gente foi visitar uma casa, numa comunidade entre Carnalbeira da Penha e Mirandiba.
E lá, quando a gente chegou, era um pai, uma mãe e 3 filhas. E pastor, é uma casa de taipa. Taipa você sabe o que é, né? Barro. Pastor, a gente foi fazer um momento de oração ali, levar uma cesta básica. E quando a gente estava ali, pastor, a gente conseguia ver os insetos passando pela parede. Barata, ratinho, passando no meio da parede. E ele contando aquela história e eu pensando, vai sobrar para mim, né? Vai sobrar para mim. E aí, irmãos? Não, pastor, a gente foi por baixo de um pé de manga, a gente fez uma oração, o Senhor nos ensinou que o véu foi rasgado, então a gente tem acesso ao Pai. Então, já que a gente tem acesso ao Pai, a gente foi ao Pai. E Deus falou para a gente assim, volte para Recife, fale com o pastor Miguel e construa uma casa para essa família. Deus disse isso para vocês? Para mim ele não falou nada ainda não. Mas a gente abriu naquele domingo uma campanha. Eles mostraram as fotos, eu mandei colocar no Data Show, eu sou meio louco. E eu disse, irmãos, a gente está apertado, a gente não sabe como vai pagar a conta de água, de luz, de aluguel, mas a gente tem uma coisa para fazer. Eu contei a história e disse, a gente tem que construir uma casa. 17 mil reais. Nós fizemos a campanha e em 40 dias a gente tinha 17 mil reais para construir a casa daquela família. Nós construímos a casa. Nós construímos a casa, 3 famílias da igreja doaram os móveis, foram para Serra Talhada, que é uma cidade próxima, compraram os móveis, mobiliaram, e nós fizemos uma outra viagem missionária para inaugurar a casa. Irmãos, humanamente falando, não tinha como, humanamente falando, ter 17, 18, 20 mil reais para construir uma casa em plena pandemia. Não tinha. No outro dia, foi uma coisa interessante, a gente começou, já teve umas ofertas, no outro dia eu recebi uma ligação, porque o culto estava começando a ser transmitido, e um irmão, o meu irmão, ele liga dizendo assim, rapaz, eu vi o negócio da casa, as fotos, que coisa terrível, eu queria fazer o seguinte, eu queria fazer uma doação, eu quero doar os 17 mil da casa. Eu fiz assim, olha, que bênção, mas eu queria que você doasse apenas um valor simbólico, porque Deus tocou no meu coração que a igreja vai crescer muito participando dessa construção. E sabe o que aconteceu? Hoje de manhã eu falei da irmã Daci, lembra da irmã Daci? A irmã Daci, ela nem estava aposentada ainda, ela vivia de ofertas. A irmã Daci doou R$1,25 para a campanha da casa. No dia que a gente pegou o ônibus e foi, a irmã Daci foi com a gente. A irmã Daci, ela estava tão feliz, ela batia no peito e dizia assim, pastor, essa casa tem dinheiro meu aí, pastor. R$1,25. Sabe, Deus é o dono do ouro e da prata. Sabe por que a irmã Daci se envolveu na ajuda àquela família? Porque a igreja é uma igreja espiritual, e a igreja espiritual entende que tudo é do Senhor. Tudo é dele. Uma igreja espiritual é uma igreja que se envolve na obra missionária, uma igreja espiritual é uma igreja que acredita no sobrenatural. Você acredita no sobrenatural? Diga amém. Acredita no sobrenatural, acredita que o Espírito Santo fala ao coração do povo, que o Espírito Santo age, que Deus opera milagre. Se nós formos falar em 63 anos, os milagres que Deus operou nessa igreja, certamente milagres assim maravilhosos, e no versículo 14 ele complementa dizendo, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Isso é fantástico. Isso é fantástico porque tem pessoas que não querem que a igreja cresça. Não quer. Certo dia eu estava em Sergipe, numa palestra sobre igreja multiplicadora. Aí teve uma irmã que me procurou, disse assim, pastor, eu queria conversar com o senhor, mas tem que ser no gabinete. Eu disse, olha, primeiro que eu não sou seu pastor, não tem como levar você para o gabinete. Mas segundo assim, tem como você falar com todo mundo? Não, pastor, tem que ser com o senhor. E eu fui conversar com a irmã. Quando eu fui conversar com a irmã, ela falou assim, olha, é muito bonito esse negócio de igreja multiplicadora, é muito bonito esse negócio de pequeno grupo multiplicador, mas eu não quero que minha igreja cresça. Eu disse, por quê, irmã? Não, porque assim, eu sou uma das fundadoras, essa igreja existe há 30 anos, eu fui uma das fundadoras, meu pai, olha pastor, esse prédio aqui foi construído pelo meu avô, o meu avô colocou esse telhado, pastor, e outra coisa, se essa igreja crescer, essa igreja não vai caber mais nesse templo, vão derrubar o templo que minha família fez há tanto tempo atrás. Outra coisa, eu conheço todo mundo, sei o nome de todo mundo, vou na casa de todo mundo.
E não quero. Eu disse, irmã, tudo bem, não tem problema. Então, eu queria apenas dar um abraço na irmã e me despedir, porque eu tenho certeza que nunca mais eu vou vê-la. Ela disse, é claro, você vai voltar para Recife e tal. Não. Nunca mais que eu falo, inclusive na glória. Ela, por quê? Porque você não gosta de gente. Em Apocalipse diz que lá será uma grande multidão. Então, com certeza, você não vai para lá. Ela olhou para mim assim. Tem negócio de Tramontina, né? Não tem esse negócio, né? Às vezes, quando eu estou muito cansado, eu faço isso. Mas é no amor. Ela falou, pastor, faz todo sentido. Eu disse, faz. Se a irmã não quer viver neste lado da eternidade, com a multidão, vai fazer o que lá do outro lado? Irmãos, o pastor Auri me falou que essa irmã hoje é líder de pequeno grupo multiplicador. Porque ela quer ir para o céu. Queridos, que coisa maravilhosa, é entender que a igreja, como Paulo falou aqui, a igreja é composta não só de um membro, mas de muitos. Muitos aqui, entende-se que é uma diversidade na unidade. Todos nós somos diferentes, todos nós, não é verdade? Todos nós. Tem gente que toma tereré puro, tem gente que bota Sprite, não é bom. Tem gente que coloca abacaxi, tem gente que gosta de churrasco, tem gente que não gosta. Todos nós somos diferentes. Nós somos diferentes porque Deus nos constituiu assim. É na diversidade que nós encontramos a unidade do corpo de Cristo. Olhe, por exemplo, o time que Jesus formou. Pedro, Mateus, João. Veja o time dessa igreja, dos líderes dessa igreja, certamente. São diferentes, com histórias diferentes, com características diferentes. Eu tenho um pastor na minha igreja que ele prega somente aqui, ele não sai. Eu digo a ele, meu irmão, dá um passinho do lado pelo menos, ele só fica aqui. Eu desço, eu vou lá atrás, desço. Somos diferentes, porque não precisa que cada um de nós sejamos iguais nessas características. Nós temos as nossas próprias características, nós temos igrejas diferentes. Nós temos igreja que só tem um órgão. Tem igreja que tem guitarra, tem bateria. Tem igreja que tem ministério de dança. Tem igreja que não tem ministério de dança. Tem igreja que tem parede preta. Tem igreja de parede branca. Eu estou começando uma igreja com parede rosa. Tem um prédiozinho lá, tem parede rosa. Independente de qualquer coisa, o mais importante é se existe a unidade do Espírito. Se existir a unidade do Espírito, mostra que nós estamos no caminho certo. Interessante que Pedro escreve em 1 Pedro 4,10 algo sobre a multiforme graça. E quando você vai no original dessa palavra multiforme, que é poikilos, essa palavra quer dizer diversos, quer dizer variados. Imagina você chegar em um lugar onde você vai comprar fruta e ali tem um balcão repleto de frutas, cada um com um estilo diferente, com um gosto diferente, com um formato diferente, mas todas são frutas. É a diversidade. Então Deus, Ele não está numa caixinha, onde que para Deus ser adorado, ser louvado, tem que ser desta forma. Não, existe uma diversidade. Nós, Igreja de Cristo, precisamos entender que como crentes espirituais e maduros, nós precisamos respeitar as diferenças. Precisamos respeitar as diferenças porque precisamos entender que determinados grupos de irmãos, ou, deixa eu reformular, determinado grupo de pessoas só serão alcançados de uma outra forma. Exemplo, nós temos na nossa igreja um ministério chamado Discípulos do Quírios, que é um ministério de motociclistas. Então, toda primeira terça, a gente tem um culto onde os motociclistas da cidade do Recife chegam lá. Eles entram no templo, fazem uma meia-lua e ali tem um culto. Eles entram lá, é rock, eles se vestem todo de preto. Teve um dia que eu cheguei lá, irmãos, eu fui pregar, eu subi, e aí quando eu subi, que eu comecei a pregar, eu vi que no meio, tinha um dos presidentes de um motoclube lá, muito famoso, ele não é crente, ele estava lá, o apelido dele é Caveira. Por quê? Ele tem uma máscara de caveira. Pastor do céu. Eu subi e comecei a pregar. Quando eu levantei a cabeça, tinha uma caveira olhando para mim.
Eu disse, chegou a hora da minha morte. E aí eu comecei a pregar olhando para a caveira, e a caveira só fazendo assim. Eu disse, pelo menos a caveira é crente, né? Estava fazendo assim. Queridos, no último ano, eu batizei mais de 10 motociclistas que foram alcançados nesse motoculto, que entenderam que o jeito deles, que o que eles acreditam, que está baseado na palavra de Deus, é entender que existem pessoas que são diferentes. A partir do versículo 15, eu queria que você acompanhasse comigo no versículo 15, dá uma olhadinha aí na tua Bíblia, diz assim, preste atenção, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, e se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Segura aí na cadeira agora. Aqui Paulo está dando uma marretada, ou uma cajadada. Ele está chegando para aquela igreja imatura de Coríntios e está ensinando algumas coisas aqui, porque do versículo 15 ao versículo 20, o tema central é que todos temos uma função específica nesse corpo, e isso é maravilhoso, porque no corpo de Cristo, igreja, nem todos serão líderes, nem todos serão diáconos, nem todos serão pastores, nem todos serão seminaristas, nem todos serão ministros. No corpo de Cristo, nem todos farão parte do louvor. Irmão, pensa numa coisa linda, na minha opinião, tá? Pensa numa coisa linda, é o cidadão que senta numa cadeira dessa e toca um instrumento desse, um teclado. Eu acho um charme, não sei você. Cadê o tecladista daqui? Levanta a mão, o tecladista. Cadê? O tecladista ali tem até barba, né? Todo tecladista tem barba porque parece um cara intelectual. Eu não sei como é que o cara consegue tocar um instrumento onde as teclas são todas iguais. É tudo igual, irmão. E ele toca ali, ó. Pense numa coisa linda. Pense numa coisa maravilhosa. É uma pessoa que ministra o louvor com a sua voz maravilhosa. Nunca deixaram de cantar na minha igreja. Eu fazia parte do coro jovem da igreja, do coral, né? Pastor Ivanildo hoje, pastor de uma igreja lá nos Estados Unidos. Eu sou segundo tenor. Eu não sei o que significa, mas eu sou segundo tenor. O pastor Ivanildo estava do meu lado, a gente adolescente, ali 16, 17 anos, e a gente cantando, e o pastor Ivanildo colocava o dedo no ouvido. Eu estava do lado dele, ele colocava. E o Júnior, do outro lado, ele colocava o dedo no outro ouvido. Eu achava que é uma técnica, aí colocava também. Mas na verdade é que eu era tão desafinado, ainda sou, que eu atrapalhava eles. Eu disse, então vou plantar uma igreja para tocar. Plantei, não deixaram tocar, não deixaram eu cantar. Não tem problema, porque eu tenho que entender que nem todos participarão do louvor. Não é verdade? Tem gente que não tem dom, como eu. Nem todos participarão. E quando a pessoa participa do louvor, aí vocês me ajudam, nem todos estarão ministrando. E no louvor, nem todos estarão solando. Às vezes você vai estar no louvor, você vai ser Beck, não é Beck o nome? É Beck, né? E levanta a mão para o céu. Porque você provavelmente está aqui, eu não estou. Mas nós temos que entender que no corpo de Cristo, nem todos farão aquilo que eu quero fazer. Veja o que ele diz, que nem por isso, se o ouvido disser que não é olho, o ouvido ele queria ser olho. E ele não é olho, e ele não pode dizer assim, eu não faço parte do corpo, porque ele faz. Mas infelizmente, por imaturidade espiritual, pessoas têm deixado as igrejas, porque não estão ocupando aquele cargo, porque não estão fazendo aquela função que queriam, porque não estão fazendo algumas coisas. E aí, meus irmãos, deixa eu falar para você, uma pessoa que sai do corpo, por conta disso, ela nunca esteve. O coração dela nunca esteve no corpo, o coração dela estava onde ela poderia aparecer, onde ela poderia ser vista.
e na igreja do Senhor não há lugar para ser visto, há lugar para servir. Isso é o mais importante. É interessante que ele continua e ele diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. O olho não pode dizer isso à mão. Nem a cabeça, versículo 21, pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, essa parte é fantástica. Paulo aqui, escrevendo essa carta, pastorzão, parece que ele caprichou nessa parte, porque ele colocou assim, preste atenção, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, vê o que ele diz, são o quê? Indispensáveis. Eu vou repetir, irmãos, porque essa parte eu vibro, fico todo arrepiado aqui. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Deixa eu falar para você uma coisa. Eu aprendi em 42 anos de igreja, eu nasci na igreja, que o que traz o crescimento da igreja não é uma bela voz, não é um baterista que toca bem. O que traz o crescimento da igreja não é um templo maravilhoso com ar-condicionado. Tudo isso ajuda. Mas sabe o que é que traz realmente o crescimento da igreja? É aquela irmãzinha que você não sabe nem o nome, que de madrugada ela está orando pela igreja. É aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que estão jejuando. Eu vou jejuar hoje, pastor. Por que você está jejuando, irmã? Não, pastor, eu vou jejuar porque eu senti no coração que o senhor vai pregar domingo, vai ser uma batalha espiritual e eu estou jejuando todos os dias. Essas pessoas que a gente não sabe nem o nome, que não tem diploma, não canta nada, não está lá à frente, pessoas que parecem ser fracas. Paulo diz, elas são indispensáveis. Aqueles que são alguma coisa, aqueles que acham que têm talento, aqueles que acham que sabem muito, eles são dispensáveis. Mas aqueles que parecem ser fracos, eles são indispensáveis. Sabe por quê? Porque o olho não pode dizer à mão, não precisa de você, porque todos nós precisamos um dos outros. Eu quero chamar o Hugo aqui. Hugo, vem cá, Hugo. É que eu estou falando demais, eu vou pedir para o Hugo pregar um pouquinho no meu lugar. Vamos aplaudir o Hugo? Tudo bem? Eu vi que você solou, você canta bem. Depois você pode me ensinar? Pastor, eu canto bem, mas pregar... Né? Hugo, eu estou trazendo você aqui, que você me contou um testemunho hoje de manhã, que tem tudo a ver com essa palavra, você percebeu? Amém. Tudo a ver? Amém. Eu queria que você compartilhasse com a igreja. Amém. A paz, igreja. Hoje de manhã eu fui muito impactado pela palavra do pastor, com relação ao corpo, a como aquela campanha que você fez das orações, né, dos irmãos orarem um pelos outros e tudo mais. E nós passamos por um período, agora essas últimas 2 semanas, a minha sogra ficou muito doente, passou por uma cirurgia de emergência e foi-se aquele auê em casa, né, aquela coisa, a minha família, minhas cunhadas, a minha esposa se desdobrando no hospital, né, e a primeira coisa que a gente percebeu foi, numa das trocas de plantão, a minha esposa chegando lá, meu pastor já estava lá orando com a minha sogra, que nem da nossa igreja é, nem crente ela é. Então assim, pela sua vida, meu pastor, nós somos gratos, nós estamos aqui agradecendo, porque foi indispensável a sua presença lá. Amém. E lá dentro do hospital a gente passou por muitas coisas, gente. Foi muito difícil. E a Marissa foi uma pessoa que, assim, a gente não tem como te agradecer. E as minhas cunhadas compraram uma lembrança para te entregar aqui e agradecer do fundo do nosso coração a diferença que você fez dentro daquele lugar. Vem cá, vem cá. Tem presente para você. Isso aqui é ser igreja. Isso aqui é a unidade. Um ajudando o outro, estendendo a mão.
Isso é ser igreja. Isso é ser unidade. O olho não pode dizer a mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. A partir do versículo 14, depois desse lindo testemunho, nós vemos Paulo escrevendo aqui, Efésios 4, a partir do 14, Efésios 4. Ele dizendo: o propósito é que não sejamos mais como crianças. Afinal, nós temos 63 anos. Crianças levados de um lado para o outro pelas ondas. Nem que sejamos jogados para cá ou para lá, com todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não é porque ele é meu amigo, não. Mas você sabe algo que está raro no Brasil hoje? No Brasil não, no Brasil e no mundo. Raro. Muito raro. É um pastor bíblico. É um pastor que ensina a palavra. É raro. E quando uma igreja tem um pastor que é bíblico, nós, enquanto ovelhas, temos que glorificar a Deus todos os dias, pela bênção de ter um pastor bíblico, ensinando a mim, ensinando a meus filhos, ensinando a meus netos. Porque Paulo já escrevia há 2000 anos dizendo que existiam homens que induziam ao erro. No versículo 15, ainda no capítulo 4 de Efésios, ele diz antes: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, que é o cabeça, Cristo. Nesse corpo, que é uma unidade, existe a cabeça, que é Cristo. E que coisa maravilhosa isso, porque Jesus Cristo, ele foi o homem que dividiu a história. E ele não só dividiu a história da humanidade antes e depois dele, Cristo dividiu a nossa história. Nós éramos um antes de Cristo e somos outro depois de Cristo. Jesus Cristo, a cabeça da igreja, é a pessoa que foi mais perseguida até hoje, a mais pesquisada na internet até hoje. O livro que fala sobre ele é best-seller desde quando foi criado. Nações já se moveram para destruírem a palavra de Deus e não conseguiram. Jesus Cristo, que é o cabeça e que é a cabeça da igreja, ele nos ensina de uma forma maravilhosa. E de todos os textos que eu podia finalizar essa reflexão falando sobre Jesus, eu queria ler com você Mateus 28, 18, como eu li hoje de manhã, que diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Quando nós vemos esse texto, esse único texto 18, tem tanta lição maravilhosa. Primeiro que diz que Jesus se aproximou-se. Ele se aproxima dos seus discípulos. Até hoje, Jesus se aproxima de mim e de você. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Quando tudo parece que nós ficamos sozinhos. Se nós abrirmos os olhos espirituais, eis que contemplamos um homem de branco ao nosso lado. Esse Jesus. E ele, quando ele se aproxima, ele não se aproxima apenas para estar do lado, ele se aproxima dos seus discípulos e fala. Aproximou-se deles e disse-lhes. Jesus continua falando. Jesus falou há 63 anos com um grupo para plantar uma igreja. 14. Hoje vocês são mais de 1000. E Jesus continua falando. Ele continua falando. Não só no culto de domingo, ele continua falando. Dia após dia. Quando o pequeno grupo se reúne, quando o grupo se reúne para orar, quando o pequeno grupo multiplicador está na casa, Jesus continua falando. Quando você vem conversar com o seu discipulador, quando você marca de tomar um café com alguém, naquele café você ora, Jesus continua falando. E Jesus quer falar com você.
Ele quer continuar falando com você. A palavra de Deus diz nesse texto que Jesus se aproximou e falou dizendo algo muito importante. E o que ele disse foi: olha, toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade. O homem, ele pode até ter alguma autoridade, meu amigo, minha amiga. Ele pode ter até alguma autoridade, mas toda a autoridade somente Jesus Cristo tem. É só Ele que tem toda a autoridade. E quando você vai ler esse texto, falando sobre Jesus dizendo que tem toda a autoridade, eu queria já chamar o louvor, falando que Ele tem toda a autoridade, entenda algo, Jesus não estava falando em quantidade. Olha, a minha autoridade é muito grande, olha, a minha autoridade, não, Ele não está falando disso, Ele está falando de completude. Ele está falando que a verdadeira autoridade, quem tem é Cristo. É por isso que o homem que tem até alguma autoridade pode falar alguma coisa a teu respeito. O homem pode falar para você que teu casamento não tem mais chance, que teus filhos estão perdidos, que tua saúde não vai ser recuperada, que para você não tem mais jeito. O homem que tem autoridade pode falar isso, mas a palavra de Deus nos ensina que a última palavra vem do Senhor. E a última palavra vindo do Senhor vem porque Ele tem toda a autoridade. Só que tem uma palavra aqui que é interessante, porque Ele diz assim: toda a autoridade me foi dada. Se eu recebo algo, e a autoridade que Jesus recebeu foi do céu, do próprio Deus. Se eu ganho algo, se eu tenho algo, eu posso dar a alguém, não posso? Porque é meu. E aí é belíssimo isso, porque nós vemos que Jesus, que tem toda a autoridade, Ele nos dá também uma certa autoridade. Quando você lê em Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2, diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças, e os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Quando você lê Lucas capítulo 10, versículo 19, você vê ele novamente, Jesus falando: eu lhes dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará mal. Você vê em Mateus capítulo 10, versículo 1, Jesus dizendo assim: então Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridades para quê? Para expulsar espíritos imundos e curar toda sorte de doença e enfermidade. Jesus Cristo, com sua autoridade, Ele derrama autoridade sobre a igreja dele, para que nós pudéssemos servir e para que nós pudéssemos batalhar contra as trevas. Igreja Batista Memorial, você tem autoridade dada por Deus. Sabe por que essa cidade será ainda mais impactada nos próximos anos? Porque este povo é um povo que tem autoridade. Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, Ele vem, Ele desenvolve seu ministério e Ele ensina sobre ser igreja. Porque o que é igreja? Igreja é um lugar de receber as pessoas doentes. Igreja é um lugar de receber os pecadores e aqui serem restaurados, terem seus nomes escritos no livro da vida. E eu fico imaginando, a palavra de Deus diz que há festas nos céus quando um pecador se arrepende. Eu fico imaginando em 63 anos, quantas vezes essa igreja foi instrumento de Deus para causar festas nos céus, meus irmãos. E entenda que quando existe, festas nos céus, existe uma tremenda tristeza no inferno. É no poder e na autoridade do Senhor que essa igreja está há 63 anos, abrindo suas portas para conduzir as pessoas de um lugar ruim, de um lugar mau, de um lugar perverso,
para um lugar onde não haverá mais choro, um lugar que não haverá mais tristeza, um lugar onde a morte já não mais dominará, porque as coisas passadas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Esta igreja é uma agência do Senhor para propagar o reino de Deus, e eu quero